E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da parte teórica sobre SAS. Para quem já pulou direto aí para esse nosso primeiro estudo de caso, esse vai ser o primeiro momento que a gente vai colocar a mão na massa mesmo, né? Vai colocar a mão no teclado e digitar código aqui. Para esse estudo de caso do curso como um todo, eu preparei um site do governo federal aqui, né? Um site simples, não é uma réplica idêntica ao código deles, mas é um código bem interessante, tem bastante conteúdo aqui. Vai dar para a gente aplicar bem a nossas teorias, né, sobre SAS. Como vocês podem ter percebido nos primeiros vídeos, eu uso o editor WebStorm hoje, né, essa IDE, que ela me facilita bastante algumas situações que vocês vão poder acompanhar melhor nesse primeiro estudo de caso. E esse estudo de caso, ele já é um estudo de caso pronto, né? Porque eu já tenho um site desenvolvido, o HTML e o CSS, não estou fazendo ele do zero, estou partindo de um projeto já existente, porém sem SAS, né? Então a ideia é mostrar como que seria, ao longo desse estudo de caso, a aplicação do SAS nesse projeto. Beleza? Vocês podem verificar que o arquivo HTML é um HTML bem simples, né? A gente tem a chamada aqui atualmente para dois arquivos de CSS, um que é o normalize e outro que é o projeto. Esse primeiro aqui, ele é um reset, né? Um script CSS de reset. Cada desenvolvedor geralmente usa a biblioteca de sua preferência, eu costumo usar ela. E dentro do arquivo projeto.css eu tenho aí o meu projeto CSS de fato, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse primeiro código é um código pronto, né? Não tem nada que eu tenha digitado aqui. E aqui em projeto eu já tenho o CSS desenvolvido para essa página. Vocês vão notar que eu vou acompanhar vocês durante esse processo aqui, porque eu penso que a parte de estudo de caso é uma parte do nosso curso que eu tenho que a gente tem que trabalhar no tempo certinho. Então vai ser um vídeo sem edição, tá? Então a gente vai trabalhar aqui ao longo desse vídeo esse primeiro estudo de caso. Então por enquanto o projeto está bem tranquilo, né? Ele está fixo, não tem nada de SAS e a gente vai ter que tomar algumas medidas agora, tá? A primeira, basicamente, ela seria a gente definir qual é o nome da pasta que vai conter os nossos arquivos SCSS, né? Então eu costumo chamar essa pasta de SAS, porque ainda que os arquivos não sejam .sas, sejam .scss, eu acredito que a gente criar a pasta com o nome de SAS deixa um pouco mais claro para quem vier a dar manutenção nesse código depois que a gente está utilizando SAS no projeto. Então vocês vão verificar que aqui nessa lateral esquerda que eu já criei, né, uma pasta que chama SAS, criei alguns arquivos também, tá? Arquivos esses que estão todos em branco, tá? A ideia agora é a gente entrar no mérito dessa questão aqui. Como a gente viu em SAS, nós temos arquivos de fato, né? Arquivos que, desde que eles estejam criados de uma certa forma com a extensão SCSS, quando a gente rodar o comando de SAS, nós vamos estar gerando esses arquivos num destino, né? Num diretório de destino, assim como nós temos arquivos que vão servir apenas de partes para outros códigos. Então, que é o que a gente chama de partials, né? Isso é bem importante também. Então, se a gente abrir aqui o código de projeto, vocês vão verificar que basicamente nós temos folha de estilo para o cabeçalho, aí depois a gente tem folhas de estilo, tá? Para o corpo da página, né? Esse menu lateral aqui, né? Essa parte principal. A gente deveria ter estilos para o rodapé, né? Nessa parte aqui eu não fiz o rodapé para o site do governo. E a gente tem também, né? Então o rodapé está em branco. E no final aqui do código nós temos alguns códigos que são padrão, né? Que são globais, né? São códigos que são utilizados para mais de um lugar, né? Então questão de formulário, questão da formatação de mensagem e assim por diante. Então a gente tem dividido mais ou menos uma estrutura assim. Então eu pensei, né? Eu geralmente separo os meus arquivos CSS de SAS por estruturas. Então a primeira coisa que eu faria, né, ou que eu fiz, foi criar um arquivo underline cabeçalho.scss, um corpo, um global, um rodapé, né?
O global, né, .scss é para conter aqueles arquivos que vão estar disponíveis sempre, né, que são meio padronizados. Eles não fazem parte nem do corpo, nem do cabeçalho, nem do rodapé, mas ele vai estar sendo utilizado toda hora. E aí eu deixei mais dois arquivos aqui, que seriam o normalize.scss e o projeto.scss, né? A diferença desses dois arquivos para os demais é que eles não têm um underline. Quando a gente usa o underline aqui no SAS, na hora de gerar o comando "-watch", né, que é o comando que a gente usa para trabalhar estes projetos, a gente acaba não gerando esse arquivo, né? Então isso é importante, porque eles são partes apenas de um arquivo maior, tá? A gente vai ver isso na prática daqui a pouco. Vocês vão ver que na pasta dist vão cair dois arquivos aqui, tá? Que no momento estão em branco. São arquivos de CSS após o nosso comando watch. Vamos fechar aqui, né? Vamos colocar ordem na casa aqui para a gente poder trabalhar certinho este código. Vou ficar inicialmente só com o arquivo projeto.css aberto, né? A minha ideia, então, uma vez que eu já separei o cabeçalho em partes, né? Eu vou tirar esse cabeçalho daqui e vou jogar no outro arquivo. Então, só preciso identificar. Uma vez que você tem um CSS pronto também, né? Basicamente é esse o trabalho que você vai ter inicial, tá? Porque o nosso primeiro trabalho aqui, no que diz respeito a SAS, é a questão da estrutura da nossa página, tá? Como a gente vai estruturar esses arquivos de CSS. Então vamos lá. Bom, chegamos ao fim do cabeçalho. Vou selecionar todo o código aqui. Vamos lá, selecionando. Buscando, selecionando. Vou recortar esse código, tá? Vou recortar. Vou abrir a pasta cabeçalho, né, o arquivo cabeçalho aqui, e vou jogar este código aqui, beleza? Então tá aqui nosso código, né, injetado aqui nessa parte, e aqui no projeto já não temos mais nada. Depois vou pegar a parte do corpo, pegar todo esse código aqui, e vou jogar ele também no SCSS, né? Então a ideia nossa é fazer uma quebra desses arquivos aqui até que eles fiquem nos seus devidos lugares. Vou abrir o arquivo corpo, colar esse código aqui, salvar, né? Vou pegar o arquivo de rodapé, ainda que ele não tenha nada, né? Apenas para que a gente tenha o código aqui. É importante prever, né, essas coisas, para depois a manutenção ficar mais simples. Por fim, vou pegar o código presente nessa parte que é padrão, que eu vou chamar de global no nosso projeto, né? global.scss, e vou jogar o nosso arquivo lá. Então fiz isso, né? Vocês vão verificar que no momento da execução aqui, né, de um arquivo SAS, olha, ele já modificou, né? Quando o comando "-watch", né, que é esse comando aqui, quando a gente deixa ele executando, ele já começa a gerar alguns arquivos e ele gerou algumas coisas, né? Porque ó, ele detectou algumas mudanças, mas ele não fez nada, porque o nosso arquivo continua em branco, né? Bom, o que eu preciso fazer então para esse arquivo passar a ser gerado, né? Eu vou primeiramente copiar o código do normalize, porque o normalize ele vai ser o mesmo arquivo. Vou jogar aqui dentro. No momento que eu jogar esse arquivo e salvar, você vai verificar aqui que o SAS já detectou uma alteração, tá? E possivelmente ele já gerou um arquivo, olha aqui, já gerou um arquivo, tá? No normalize ele já fez isso. No nosso arquivo de projeto, já não vai funcionar dessa forma, porque a gente já separou o arquivo em partes, né? E aí, quando a gente trabalha com arquivo em partes, o que a gente precisa fazer nesse caso para trazer esses arquivos para dentro do nosso script?
né? A gente viu aí na aula teórica, né? Inclusive a aula objeto aí desse estudo de caso, a gente viu que a gente pode usar o comando import. Então eu tenho @import e eu vou passar o nome do que eu quero importar, né? Então no caso eu vou começar aqui por cabeçalho, né? Veja que eu não uso o underline, né? E eu não uso também a extensão do arquivo, né? Simplesmente dessa forma. A vantagem do WebStorm é que ele entende isso, né? E ele autocompleta. Então eu vou chamar o corpo agora. Veja que até o nosso editorzinho aqui no canto, aqui, né? Nossa linha de comando, ela detecta erro de sintaxe em tempo real ali, né? No caso agora está tudo bonitinho. Mas pode ver que conforme eu vou digitando errado aqui, ó, né? Porque na verdade eu não salvei ainda, né? Mas ele já vai identificando algumas alterações nesse código. Vou importar também o nosso rodapé. E por fim vou importar o arquivo global. Feito isso, tá? Você vai ver agora que abrindo o arquivo projeto CSS na pasta dist, nós já vamos ter todo o nosso projeto gerado aqui, olha. Isso é gerado pelo SAS, né? Então já temos aqui um primeiro sucesso aqui, né? Deu tudo certo. O que a gente precisa fazer agora é abrir o arquivo index.html e tirar a referência agora, né, que ficou do projeto fixo para o projeto estático. Então a gente vai abrir o arquivo index aqui, né? O SAS nosso, tá? Só lembrando aqui para quem não tinha visto ainda o comando de --what, eu vou parar este script agora. E a gente vai ver o seguinte, aqui nesse script, né, a gente está rodando ele para gerar a partir da pasta SAS na pasta dist, tá? Então isso daqui é bem tranquilo, ele vai gerar sempre nessa pasta dist. Então eu vou trocar aqui agora para a pasta dist. Outra vantagem do WebStorm, né? Veja que conforme eu vou apenas mexendo no arquivo, né? Ele em tempo real ali no Chrome ele já vai fazendo as alterações nesse arquivo. Então peguei aqui, salvei. Tá? Nosso projeto já voltou a funcionar e agora com SAS. Então, num primeiro momento, né? O primeiro trabalho nosso com o SAS, né? Ele deve ser no sentido de organizar os arquivos dentro da pasta SAS, rodar o comando SAS --what, né? Para a gente ver se a origem e o destino estão funcionando, deixar este comando rodando e aí com isso a gente fazer essa primeira estruturação. A gente vai verificar que nos próximos estudos de caso vamos já trabalhar com a parte de variáveis, a parte de estruturação de código de uma forma a tentar diminuir um pouco esse código, né, em cascata do CSS e deixar um pouco mais produtivo, né, um pouco mais fácil de dar manutenção no código de uma forma geral. Mas o primeiro passo é esse que foi dado, que é no sentido de organizar o código e verificar